Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa apresentação seria de encerramento, né? Os tópicos de as medidas separatriz e as medidas de dispersão, e espero que tenha contribuído bastante com a aprendizagem de vocês, né? E esperando o momento presencial para a gente poder discutir sobre toda essa parte teórica e tirar todas as dúvidas da disciplina. No módulo 2, vimos a média aritmética, a mediana e moda. Agora, nesse módulo, veremos as separatrizes e as medidas de dispersão. O enfoque das separatrizes será dado para os dados não agrupados. Para os dados agrupados, o cálculo das separatrizes segue o método da mediana. Essas separatrizes são as medidas que separam a distribuição em partes iguais. Essas são as seguintes partes: quartil, quartis, decis e centis. Os quartis dividem a distribuição em 4 partes iguais, os decis dividem a distribuição em 10 partes iguais, os percentis ou centis dividem a distribuição em 100 partes iguais. Como já foi abordado, os quartis dividem o conjunto de dados em 4 partes. Então temos o primeiro quartil, Q1, tem 25% dos valores abaixo dele e 75% acima. O segundo quartil, Q2, tem 50% dos valores abaixo dele e 50% acima dele. E o terceiro quartil, Q3, tem 75% dos valores abaixo dele e 25% acima. Para o cálculo da posição P dos quartis, usamos a seguinte forma: PQ1, que é a posição do quartil 1, é igual a N mais 1 dividido por 4. O PQ2, que é a posição do quartil 2, N mais 1 dividido por 2. E o PQ3, que é a posição do quartil 3, é igual a 3, que multiplica N mais 1 dividido por 4. Esse N é o total de dados. Para mostrar como se calcula os quartis, vejamos a tabela a seguir, que descreve as notas de 20 alunos. Então, você tem as tabelas, as ordens, né, de 1 a 10, o nome dos alunos e as notas dos referidos alunos. Na outra parte da tabela, tem do 11º ao 20º, o nome dos alunos e as notas. Para obter os quartis, devemos organizar essas notas em ordem crescente, como mostra a nova ordenação da tabela a seguir. A mesma coisa da tabela anterior, só que agora está em ordem crescente. Tá certo? Então, você vê, na primeira parte seria 2,5 até 7, que é o 10º, e na segunda parte você tem a outra parte, que é do 7,5 até 9,5, que é o 20º. É preciso agora dividir o conjunto o conjunto em 4 subconjuntos com igual número de elementos. São 20 elementos, então existe 4 subconjuntos de 5 alunos. Ou usar as fórmulas das posições dos quartis, assim temos. A posição do quartil 1 seria 20 mais 1 dividido por 4, que seria 5,25. A posição do quartil 2, 20 mais 1 dividido por 2 dá 10,5. A posição do quartil 3, que teria 3, 20 mais 1 dividido por 4, que era 15,75. O cálculo da posição do primeiro quartil resultou em um valor não inteiro, ou seja, 5,25. Assim, utilizamos a média aritmética das notas da quinta nota e sexta. Isto é, 4,5 mais 5,5 dividido por 2 é igual a 5. O segundo quartil, que também é a mediana, no cálculo da posição resultou em 10,5. Então, obtemos a média aritmética das notas da 10ª e 11ª ordem. Isto é, 7 mais 7,5 dividido por 2 dá 7,25. O terceiro quartil tem o cálculo da sua posição como sendo 15,75. Assim, obtém o seu valor a partir das notas da 15ª e 16ª ordem. Isto é, 8 mais 9 dividido por 2, 8,5. O significado desses números são: o primeiro quartil diz que 25% dos alunos, ou seja,
5 alunos têm nota inferior a 5. O segundo quartil diz que 50% dos alunos, ou seja, 10 alunos, têm nota inferior a 7,25. O terceiro quartil diz que 75% dos alunos, ou seja, 15 alunos, têm nota menor do que 8,5. Agora, os decis e os centis. Relembrando, os decis divide a distribuição em 10 partes iguais. O primeiro decil tem 10% dos valores abaixo dele e 90% acima dele. O segundo tem 20% dos valores abaixo dele e 80% acima dele. E assim sucessivamente até o nono decil, né? Em relação aos centis, cada parte tem 1% dos dados. Só tem sentido calcular decis e centis quando o conjunto é formado por um grande número de dados. Número de dados, né? Agora vamos entrar na parte de dispersão, as medidas de dispersão. Em estatística, é importante saber como variam as características do conjunto de dados colhidos e tabelados. Precisamos, às vezes, comparar fatos, como a produção de um afirmo em um ano e em outro, ou características físicas de indivíduos, como altura, sexo, peso, idade, etc. Para tal, necessitamos de uma média. Se soubermos, por exemplo, que a média de altura das meninas recém-nascidas de certa cidade é 47,3 centímetros, e que neste local nasceu uma menina medindo 50 centímetros, podemos afirmar que ocorreu uma variabilidade ou uma dispersão em relação à média. Dizemos que houve um desvio de 2,7 centímetros em relação à média, ou seja, 50 menos 47,3 é igual a 2,7 centímetros. O significado de desvio é o mesmo que se tem comumente em relação a esses termos. Quando dizemos que um avião teve um desvio de 10 km da sua rota, entendemos que havia uma rota de referência a ser percorrida e que o avião se afastou, se desviou dela. Em estatística, a referência é a média aritmética. Cabe lembrar que alguns autores também trabalham com a notação para a média, que seria x-barra. As principais medidas de dispersão seriam amplitude, que por amplitude total, desvio médio, desvio padrão e o coeficiente de variação, que serão tratados aqui. Vamos considerar um rol de 2, 20, 21, 25, 30, 70 de valores, né? A média, como vocês já sabem, né, é a soma de todos os valores dividido por 7. Então, a média seria 29. Na tabela a seguir, considera-se esse conjunto de dados e os respectivos desvios em relação à média. Você tem os valores, que são os dados, o xi, tá? E tem os desvios. É pegar cada valor do xi e subtrair da média, que é 29. Então, 2 menos 29, o primeiro que é 2 menos 29, que varia 20 menos 27, 20 menos 29 e assim por diante, até o 8, que seria 70 menos 29, que é igual a 41. Algumas considerações devem ser feitas, né? A soma dos desvios é D igual a 0. E isso é sempre porque os sinais positivos e negativos se compensam, né? O valor 2 e 70 são os que mais se afastam da média. Outra medida seria a amplitude, né? A amplitude é a diferença entre o maior e o menor dos valores observados em um conjunto de dados. Embora seja fácil de calcular, não deve ser usada normalmente como uma medida de dispersão, pois a amplitude nem sempre distingue conjunto com dispersões diferentes. Para entender melhor, observe 2 grupos de pessoas onde a tabela descreve as suas idades. Então, os grupos de pessoas, o primeiro grupo, o segundo grupo e as idades, né? O primeiro grupo tem 3, 4, 9, 11, 19 e 20 como idade em anos, né? O segundo grupo, 3, 10, 11, 11, 11 e 20 como idade. A amplitude é a mesma dos dois casos, isto é, 20 menos 3, que seria o maior menos o menor, que é 17, mas a dispersão, a variabilidade é maior no primeiro grupo. Então, ele não distingue os dois grupos que têm mais dispersão, ele só pega o último, o menor e o maior. Outra medida, desvio médio.
O desvio médio de uma distribuição é representado por, em termos de fórmula, seria D índice N é igual à somatória dos módulos de D dividido por N. Essa notação módulo de D, isso significa o quê? Que essas duas barrinhas, tudo que entrar dentro dessa barrinha, for negativo ou positivo, sai positivo. Onde D é o desvio absoluto e N é o número de elementos, ou podemos trocar pela soma das frequências. Vamos considerar as notas dos dois grupos de 10 alunos cada. Então, o grupo A, o grupo B, as notas seriam 30, 40, 45, 45, 50 e assim por diante. Seriam 10 notas para o grupo A e 10 notas para o grupo B. Esses grupos têm a mesma quantidade de elementos, N igual a 10, e admite a mesma média, 55. Vamos organizar os dados para calcular o desvio médio para cada grupo. Então, o grupo A, você tem as notas, os desvios, né, que pegou cada valor das notas e subtraiu da média, seria 30 menos 55, 45 menos 55, isso para o grupo A, né? E depois tirou o módulo de D. Então, se você pegar 30 menos 55, seria menos 25, mas como é módulo, sai positivo, que seria 25. 45 menos 55 seria menos 10, mas com módulo seria positivo 10, e assim por diante. A somatória dos desvios será zero, e a somatória dos módulos de D seria igual a 120, isso para o grupo A. Para o grupo B, a mesma coisa, né? Só que a média é a mesma, as notas que são diferentes. Então, pegando todas as diferenças, e depois pegamos o módulo de cada Dzinho desse aí, né? Então, a somatória dos D é igual a zero, né? A somatória dos D é igual a zero, e a somatória dos D em módulo seria 125. Como o desvio médio em termos a somatória dos módulos de D dividido por N, então, para o primeiro grupo, do grupo A, né? A somatória o desvio médio, a somatória dos D em módulo dividido por N, que seria 120 dividido por 10, então o desvio médio é 12. Para o outro grupo, seria 125 dividido por 10, 12,5 o grupo B, o desvio médio. O desvio médio do grupo A é menor que o desvio médio do grupo B. E isto nos permite afirmar que o grupo A é mais homogêneo, porque o desvio médio é menor. Quanto menor a variabilidade dos dados, menor o desvio médio. Quando os dados estão agrupados em classe, para o cálculo do desvio médio, né, consideram-se cada dado como sendo igual ao ponto médio da classe. Né? Vejamos novamente a tabela da variável altura, acrescendo os cálculos para o desvio. Você tem as faixas de altura, né, 150, 155 até 180, 185. As frequências absolutas e os pontos médios, que seria a média entre os dois limites. Seria 150 mais 155 dividido por 2, dá 152,5. 155 mais 160 dividido por 2, que seria 157,5. E assim por diante. Os desvios seriam dos pontos médios em relação à média aritmética, né? Então, você poderia pegar todos os valores em relação à média aritmética e fazer, né, os desvios que você tem, menos 15,7, menos 10,7, menos 5,7, menos 0,7 e assim por diante. Tirando o modo, tudo que é negativo ou positivo, entre positivo. Multiplicando o modo dos desvios vezes a minha frequência absoluta, você tem o valor, o numerador, né, da fórmula, que o desvio médio seria a somatória dos desvios, dos módulos de desvio vezes E dividido pela soma de E, ou seja, por N, né, que é a mesma diferença. Como a gente está trabalhando em termos de dados agrupados, então é a somatória dos F. Tá? Aí teria 342 dividido por 50, que é igual a 6,84. Tá? Isso é quando você está trabalhando com dados agrupados em classe. Desvio padrão é outra medida de dispersão e a mais importante. O desvio padrão é a medida mais usada na comparação
de diferença entre grupos, por ser a mais precisa. Ela determina a dispersão dos valores em relação à média aritmética. Vamos considerar os pesos de 20 crianças recém-nascidas numa cidade X, 10 meninos e 10 meninas, conforme a tabela. Tá? Você tem os meninos, os pesos, e as meninas e os pesos. A média dos pesos da menina, dos meninos, 3.340 gramas, e a média dos pesos das meninas é 3.150 gramas. Vamos calcular os desvios, seus quadrados, montando uma tabela, ou seja, essa tabela que vocês estão vendo aí. Os desvios ao quadrado é para a gente calcular uma medida que não foi citada, que ele chama de variância. Tá? A variância é o nome que damos ao cálculo da média aritmética dos quadrados dos desvios. E a sua notação é S. Então, S2 seria a somatória dos desvios, né? E dividido por N, que seria o número de dados, né? Então, se eu pegar a somatória dos desvios para os meninos, desvio ao quadrado dá 504 mil, dividido por a quantidade de meninos, que seria 10. Então, a minha variância seria 50.400. A variância para as meninas, que pegar a somatória dos desvios ao quadrado, que seria 110 mil, dividido por 10, porque são 10 meninas. Então, seria 11 mil o valor da variância. Então, o desvio padrão, o que é? É a raiz quadrada da variância. Então, se eu pegar a variância dos meninos, que seria 50.400, e tirar a raiz quadrada, eu tenho um desvio padrão dos meninos, que é 224,5 gramas. E das meninas também, você pega a variância das meninas e extrai a raiz quadrada. Então, você tem um desvio padrão. O desvio padrão para o peso das meninas é S raiz de 11 mil, que dá 104,9 gramas. Tem que levar em consideração e ver que a variância é S2 e o desvio padrão é S, a notação dessas duas medidas. Tá? Comparando os dois valores, notamos que a variabilidade no peso dos meninos é maior do que a das meninas. O desvio padrão é a medida de dispersão mais utilizada em caso de distribuições simétricas. As distribuições desse tipo, graficamente, se aproximam de uma curva conhecida como curva normal ou curva de Gauss, que iríamos abordar no momento presencial. O desvio padrão tomado como sinais menos e mais, menos um S e mais um S, define em torno da média uma amplitude 2S. Um S para mais, um S para menos, chamados ondas de normalidade. Processos matemáticos indicam que 68,26% dos casos se situa nessa amplitude. Então, seria um menos S e um mais S. Para os casos dos pesos dos meninos e meninas recém-nascidos, temos que o cálculo para o intervalo da amplitude 2S, que define a zona de normalidade. Aí fica assim estabelecido, né? Para as meninas, as meninas tem MA mais S, que é 3.150 a média, mais o desvio padrão, que dá um limite. MA menos S, que seria a média de 3.150 menos o S, que é o desvio padrão, dá isso aqui. Serão consideradas dentro da normalidade todas as meninas com pesos entre 3.005,1 e 3.254,9. Para os meninos, a mesma coisa, porque pegar a média, somar com o desvio padrão dos meninos, 3.564, limite superior, e o inferior seria 3.340 menos 224,5, que era 3.155,5 gramas. Serão considerados dentro da normalidade todos os meninos com pesos entre 3.115,5 gramas e 3.564,5 gramas. Lembre-se, as conclusões acima estão baseadas nos dados coletados na tabela. Na prática, faz-se necessário bem mais dados e também favorecer o estudo, conhecer melhor a natureza física da população.
Todos esses valores que foi considerado aqui, a gente está levando em consideração, você está trabalhando com uma população. Quando as observações formam uma amostra aleatória simples de tamanho n, a variância da amostra deve ser calculada usando n-1 no denominador. Então, se você levar em consideração o que é que a gente fez anteriormente, a variância foi dividida por n. Se os dados dos pesos das meninas e dos meninos forem considerados de uma amostra aleatória simples, os cálculos acima teriam que ser refeitos. Ou seja, a variância para os meninos é S2, o mesmo valor, a somatória dos desvios ao quadrado, dividido por n-1. Antigamente era 10 e agora é n-1, que é 9. E isso para as meninas também, dividido por 9, que é o n-1. Uma atividade que eu vou deixar para vocês fazer, que está fora da apostila, refazer todos os cálculos para as ondas da normalidade e comparar os resultados. E os resultados, levando em consideração que você vai dividir agora por n-1. Tá? Então, encerramos essa parte, só vou fazer alguns lembretes, né? Na apostila tem os itens 6, que é números índices, e o item 7, ensino da estatística nas séries iniciais. Acredito que era bom vocês dar uma lida, só para ter alguma mais informação. E com esse modo terminamos a nossa teoria proposta, né? E espero que tenha contribuído muito para que vocês tenham feito uma aprendizagem boa. E espero que no momento presencial podemos conversar nessa parte toda da parte teórica e tirar dúvidas. Até breve.